Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, o amor de Maria, meus irmãos, e a unção do Espírito Santo enche o coração de cada um. Que cada um de nós estejamos abertos a uma experiência com o amor de Deus, com a luz que o Espírito Santo hoje deseja derramar na sua vida. Vamos abrir o nosso coração para essa luz do céu, já rezando, pedindo ao Espírito Santo, porque só Ele pode nos revelar os segredos de Deus, nos fazer penetrar nos mistérios profundos desse Deus que nos ama tanto. Por isso vamos hoje, antes de meditar, começar a nossa oração dizendo: pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Espírito Santo nos dê o dom de chorar os nossos pecados, a dor do pecado, a dor de ferir nosso Senhor e o ódio ao pecado, ao mal. Isso é o temor de Deus, diz Provérbios. Odiar o mal, rejeitar o pecado. Peçamos esse dom, porque é um dom, e aquele que pede, recebe. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque eu vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Nossa meditação nesse dia de hoje, meus irmãos, hoje, sábado, dia que nós lembramos da Mãe Santíssima do Céu, a Imaculada Virgem Maria, nossa mãezinha. Hoje é um dia de estar mais próximo dela, nessa quarta semana do tempo da Quaresma, sábado. Nós meditamos o tema, um meio eficaz de santificação. Nós vamos ver de nos santificar nas coisas pequeninas, como diz Santa Teresinha, especialmente nesse dia de hoje, nos sacrifícios pequenininhos, já que nós somos fracos e muitas vezes não somos como os grandes santos, dizia Santa Teresinha, tão dispostos a grandes sacrifícios. Vamos hoje meditar sobre isso. Vamos começar vendo o Evangelho segundo São João, capítulo 7, de 40 a 53. Meus irmãos, nesse Evangelho de hoje, nós vamos ver algo que mexe muito com a nossa vida, que diz respeito muito a coisas cotidianas da nossa vida. O que diz esse Evangelho? Nós vamos ver que algumas pessoas, ao ouvirem as palavras de Jesus, ficam muito tocadas, não é? Já está próximo do fim dos 3 anos de missão pública de Jesus, e as pessoas estão muito emocionadas, não só pelos milagres, mas por tudo que Jesus ensina, uma doutrina nova, eles dizem, né? Com a autoridade de quem fala o que vive, a autoridade de quem manda nos espíritos malignos e eles vão embora, manda nas doenças e elas vão embora, a autoridade de alguém que cumpre todas as profecias que diziam que o Messias iria fazer tudo isso que Jesus estava fazendo. Porém, muitos começaram a perguntar: ele é o Messias? Ele é verdadeiramente o profeta que devia vir? Mas os fariseus, os saduceus começam a dizer: não, o profeta não vem da Galileia, e esse homem vem da Galileia.
Então eles mandam os guardas do templo. Existiam os soldados romanos, mas existiam aqueles guardas, os soldados do templo religioso, né? Que deviam obediência a esses sumos sacerdotes. E eles mandam eles prenderem Jesus. O que acontece chega a ser um pouco engraçado. Eu tento imaginar a cena na minha cabeça. Esses soldados, esses guardas do templo, chegam próximo para pegar Jesus e ouvem Jesus falando na sua pregação e ficam encantados. Então os mestres da lei, os sumos sacerdotes, dizem: por que vocês não trouxeram ele aqui? E eles disseram assim: mas nunca ninguém falou como esse homem fala. Eles ficaram encantados. E aqui na palavra diz assim: por que não trouxestes? Ninguém jamais falou como esse homem. Então os fariseus disseram-lhe: também vós vos deixastes enganar? Outra tradução: vos deixastes seduzir? E eles ficam furiosos e vão chamar de malditos. Olha, acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Olha aí, os guardas do templo sofreram represárias porque seguiram sua consciência. Viram que aquele homem era não só bom, mas era muito bom. Eles também percebiam que ali tinha algo do Messias. Será que ele não seria o Messias? Né? E eles são chamados de malditos. E eles dizem assim: por acaso algum dos chefes dos sacerdotes acreditou neles? Mas por ironia, logo em seguida vai narrar que um dos chefes, que era Nicodemos, que acreditava que Jesus era o Messias. Portanto, Nicodemos vai dizer assim: ora, mas você quer prender alguém sem ter julgado antes? E eles começam a amaldiçoar a Nicodemos também. Começam a dizer para ele: olha, você é galileu também? Estuda e vai ver que da Galileia não vem profeta. Quer dizer, Nicodemos, que era um dos chefes da lei, era muito inteligente, está dizendo: vocês estão fazendo alguma coisa errada aqui. Isso não está correto. Também, por ironia, é algo ridículo. O que eles estão argumentando para dizer que Jesus não é o Messias é porque eles dizem que Jesus é galileu. Agora, isso é uma grande, me desculpe a palavra, burrice, né? Uma grande ignorância. Eles que estudaram tanto para poder encontrar o Salvador, quando o Salvador chega, não perceberam que Jesus não era galileu. Jesus nasceu em Belém da Judéia, a cidade de Davi. Ele era descendente de Davi. Portanto, é ridículo, chega a ser ridículo, porque na verdade eles não queriam aceitar o Messias, não queriam se converter e mudar de vida, porque se eles quisessem, eles iam atrás de saber. Perguntavam: Jesus, onde você nasceu? Claro que Jesus viveu a maior parte da sua vida na Galileia, lá em Nazaré, como um simples carpinteiro. Mas ele não era galileu de nascença. Ele não nasceu lá no norte, na Galileia. Não nasceu em Nazaré. Ele nasceu no sul, onde era o centro religioso, pertinho de Jerusalém, Belém. Jesus era um judeu. Jesus cumpriu as profecias de ter nascido em Belém. Mas eles que se achavam tão inteligentes, uma besteira dessa estava impedindo eles de acreditarem. Claro que não. Eles não queriam acreditar em Jesus. A mensagem de Jesus não tocava a vida deles, que eram egoístas, avarentos. Nós vemos parecido no caso dos reis magos. Quando Jesus, menino, pequeno, os reis magos vêm procurar, porque viram os sinais de Deus. Olha, os pagãos vieram de longe. Quando eles chegam, procuram os sumos sacerdotes e eles dizem: as profecias dizem que o Messias deve nascer em Belém. Por isso, vá em Belém. Os reis magos vão a Belém, encontram o Messias, o Salvador, e aqueles que tinham conhecimento das Escrituras não encontraram. Que adianta ter estudado tanto para aprender onde vai nascer o Messias e não encontrar o Messias? Por que que pessoas de longe, pagãos, encontraram e os fariseus, judeus, mestres da lei, não encontraram? Porque não tinham vontade sincera de amar a verdade. Meus irmãos, eu quero hoje comparar esse evangelho com a nossa vida.
Será que nós amamos a justiça, a verdade? Queremos de todo o coração buscar a coisa certa, o caminho certo? Uma passagem da Bíblia, Jesus diz assim, se eu não me engano em João, aquele que quiser fazer a vontade de Deus vai entender, discernir se essa palavra que eu digo vem de mim mesmo ou vem do Pai. Vai discernir se a doutrina é minha ou é do Pai. Porque nós percebemos a luz, como esses soldados disseram, ninguém nunca falou como esse homem, ensinando a amar até os inimigos. Uma doutrina tão maravilhosa, tão profunda. Quem quiser buscar a verdade vai encontrar. É promessa da Bíblia. Bate e será aberto. Quem procura, encontra. Mas qual é o grande problema hoje dos nossos dias? Isso aí que eu trago aqui para a nossa realidade se chama, anote bem, respeito humano. Anota aí no seu caderninho, respeito humano. Irmão, mas nós não devemos ter respeito pelo ser humano? Claro que nós devemos ter respeito pelo ser humano, mas essa é uma palavrinha que no meio religioso tem um outro significado, não é respeitar a pessoa humana. Respeito humano significa o quê? Significa que você tem medo de falar a verdade porque você pode ser atacado. Você tem medo de incomodar falando a verdade. Quer dizer, você vai ficar calado, omisso, ou então você vai falar uma mentira para não ser prejudicado. Você só vai falar aquilo que agrada aos outros. Vamos dar um exemplo. Aqui na gravação do YouTube, se eu falasse só coisas que as pessoas querem ouvir, isso é respeito humano. Hoje em dia chamam também o politicamente correto. Para agradar todo mundo, né? Não é desrespeitar, entenda bem. A imitação de Cristo, Santa Teresinha, os santos vão falar muito desse assunto, respeito humano. Olha aqui, nesse evangelho de hoje, o guarda poderia ter respeito humano, mas ele seguiu sua consciência. O que aconteceu? Sofreu, foi chamado de maldito. Nicodemos viu que uma coisa estava errada. Ele poderia ficar calado por respeito humano, para não se meter, para não ser prejudicado, para não incomodar ninguém. Mas ele falou, isso está errado. E ele foi ofendido também. Também nós, meus irmãos, eu tenho certeza que você, quando você procura fazer a coisa certa, se você procura ser honesto, se você procura ser fiel, você é criticado, é zombado. Olha, ele quer se mostrar que é o santinho, que é melhor que os outros. Não, é porque eu sou pecador, que eu peço perdão ao Senhor, mas eu procuro melhorar, porque eu sei que eu sou fraco. Então, quando você é honesto, você também muitas vezes sofre, como diz Jesus nas bem-aventuranças, Mateus 5, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu conheci uma pessoa que tinha uma loja de material de construção. E o que aconteceu? Essa pessoa procurava ser fiel, de pagar tudo em dia os funcionários, de emitir as notas fiscais, não sonegar impostos, como infelizmente aqui no nosso Brasil já existe uma corrupção tão generalizada que ser desonesto é o normal. E isso deve acabar no nosso Brasil. Então, porque ele era honesto e as leis no Brasil são muito pesadas, favorecem a corrupção, o que acontece? Ele mal ganhava o seu pão de cada dia, mal pagava os funcionários e não tinha um lucro razoável. E por isso até as pessoas da família zombavam dele, que ele era um palhaço, como é que ele podia ser tão honesto assim, né, tão correto. E isso gerou um grande combate espiritual, um grande sofrimento, porque ele procurou ser honesto. Como Santa Teresinha diz, já que nós nem sempre somos chamados a grandes sacrifícios, é nas pequeninas coisas. Como assim? Alguns santos ensinam que se a gente faz sacrifícios, pequenos sacrifícios, naquelas coisas que são permitidas, quando vierem coisas que são proibidas, nós já vamos estar treinados. Nossa vontade disciplinada. Como assim, irmão? Por exemplo, você é proibido de pecar contra a castidade, por exemplo. Você é proibido também de sonegar impostos,
de ser desonesto, de falar mentira, né? Então, você, para conseguir ser fiel nas pequenas coisas, o que você vai fazer? Você vai fazer pequenos sacrifícios das coisas que são permitidas. Eu conheço um padre, amigo meu, que ele gosta muito de avião. Então, no mosteiro onde ele vive, ele diz que passam aviões e ele conhece todos, né? Qual tipo. E ele diz que de vez em quando passa o avião e ele olha para baixo e diz: eu vou oferecer esse pequeno sacrifício não só para dominar minha vontade viciada, minhas vontades, mas também como uma oferta no altar de Deus. União com o sacrifício de Jesus. Mas é um sacrifício tão pequenino, mas feito com o coração. Tanto nos ajuda a nos disciplinar, a ter um autodomínio, como também é uma oferta que salva almas, que é colocada no altar do Senhor. Então, sacrifícios pequeninos de coisas que são lícitas vão te treinar para quando você precisar ser forte para defender a verdade, defender a justiça, você não seja covarde, não volte atrás. Quando vierem as tentações daquilo que é proibido, você já está treinado e não vai ceder, vai ser fiel, né, à verdade, à vontade de Deus na sua vida. Então, nosso propósito de hoje, qual será? Identificar os pequenos sofrimentos diários e determinar uma forma de nunca deixá-los passar desapercebidos. Aproveitar as oportunidades e glorificar a Deus. E também rezar um terço da misericórdia nessa intenção, de ser fiel no pouco, de oferecer pequenos sacrifícios. Rezar um terço da misericórdia hoje com todo o seu coração, pedindo a graça de ser fiel a Jesus nas pequeninas coisas. Vamos rezar. Ó Jesus crucificado por meus pecados, eu vos peço, do mais íntimo do meu coração, que não me deixeis esquecer que também as tuas pequenas chagas me pedem amor e reparação. Dai-me sensibilidade para enxergar e depois amar as minhas pequenas cruzes cotidianas, a fim de que as carregue com amor, e isso seja um meio de honrar essas tuas chagas que ninguém vê, por estarem escondidas sob as grandes chagas. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que de alguma forma ajudam o nosso instituto, ajudam o nosso canal para que a gente possa evangelizar. Eu agradeço você que está rezando por nós, você que coloca os comentários, porque assim ajuda a divulgar, compartilha os vídeos, você que se inscreveu no nosso canal, que dá os likes, você que apoia essa obra de Deus, que é o Instituto RESD, essa obra de evangelização, você que adquire os produtos da livraria, né? Isso tudo nos ajuda, porque nós vivemos da providência de Deus. Mas se você quiser ajudar o nosso canal, além dessas formas que eu falei, existe agora também o Apoia-se. Nós recebemos ajuda também pelo Apoia-se e o link tem aqui embaixo na descrição do vídeo. É uma outra forma que você pode apoiar essa obra de Deus, ajudar o nosso canal. Que Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.